Ok. Pessoal, bom dia. Hoje, dando continuidade ao nosso programa, né, de atualização, enfim, das nossas reuniões científicas da Pulmoclinic. Hoje a gente vai falar um pouco sobre prick test. E aí, o foco vai ser uma apresentação mais prática, como realizar, quando indicar e para quem solicitar, certo? Então, o que seria o teste cutâneo de puntura, ou prick test? É um exame diagnóstico, né? Realizado em vivo, e ele é amplamente utilizado para identificar sensibilização mediada por IgE a aeroalérgenos específicos. Então, é realmente identificar o paciente que tem esse perfil alérgico, né? Essa sensibilização mediada por IgE. Então, ele consiste na aplicação de extratos alergênicos, como mostra nessa figura. Esses extratos eles são padronizados, né? Existem aeroalérgenos específicos que devem ser utilizados, e aí eles são colocados na superfície da pele, em seguida é realizada uma puntura, que é uma mini perfuração da pele, que permite a penetração superficial do antígeno, e aí em seguida se avalia a presença ou ausência de reação local. Vai haver mais na frente mais detalhes sobre essa técnica. A área 2019 é uma diretriz, né, que fala sobre rinite alérgica relacionada à asma. A última atualização é essa de 2019, e lá diz que o prick test ele é considerado o principal método diagnóstico para identificar a sensibilização a aeroalérgenos. Eu digo isso porque existe a IgE sérica específica, né, mas o prick test, por alguns motivos, por exemplo, ele é rápido, seguro, sensível, ele é específico e tem um elevado custo-benefício. Por isso, ele se torna o padrão ouro, né, para identificar os pacientes que têm sensibilização a aeroalérgenos. Ele deve ser realizado com extratos padronizados e interpretação adequada. Então, existe toda uma técnica que deve ser seguida para que esse exame tenha realmente uma acurácia importante. E aí, a partir de agora, a Pulmoclínica oferece esse exame, que é essencial para o manejo adequado das doenças alérgicas respiratórias, tanto asma quanto rinite. E aí eu quis justamente colocar aqui qual é o papel de saber que o paciente tem perfil alérgico, o papel das alergias dentro das principais doenças respiratórias que a gente trata. Então, no contexto de asma alérgica, a Gina diz que 50 a 80% dos casos de asma tem componente alérgico. Então, a asma alérgica, né, o fenótipo alérgico é aquele que é mais conhecido da gente, que é aquele que começa na infância, que tem história familiar de alergias e que tem história pessoal de outras alergias também. Então, normalmente é relacionada à rinocinusite alérgica ou à dermatite atópica, conjuntivite alérgica. Então, realmente a gente vê na prática que a maioria dos casos de asma são esses. Claro que a gente sabe que existem os outros fenótipos, né, de asma relacionada à obesidade, asma ocupacional, asma eosinofílica não alérgica, mas realmente a asma alérgica ela é a mais comum. E a identificação desse fenótipo alérgico é fundamental para indicação de imunobiológicos anti-IgE, né? Eu acho que esse aqui é o que é mais importante para a gente na nossa prática. Claro que não vai ser para todos os pacientes alérgicos, né? Já nos pacientes etapa 5, quando o tratamento convencional não tem o efeito desejado, mas também é importante para a gente definir os pacientes que têm indicação de imunoterapia alergênica específica. Dentro da asma, a Gina coloca que são casos específicos. Não é indicada para pacientes com asma grave, diferente da indicação do imunobiológico, que já é para os pacientes com asma grave, porque existe um risco, né, de exacerbação com exposição ao alérgeno da imunoterapia. Então, é para casos leves a moderados e quando tem associação com rinite alérgica, que é onde a gente tem mais evidência de benefício da imunoterapia. Mas também é importante para a gente identificar quais são as principais sensibilidades, né, desse paciente e fazer de maneira mais direcionada as medidas de controle ambiental, por exemplo, afastar animais, enfim, questão do ambiente de forma geral. Já no contexto da rinite alérgica, o componente alérgico ele está
na verdade, a rinite alérgica ela é presente em até 80% dos pacientes asmáticos. A área 2019 recomenda a investigação alergológica para todos os pacientes com rinite persistente moderada a grave, porque esses pacientes quem podem se beneficiar da imunoterapia sublingual ou subcutânea. Já, como eu falei, na rinite ela é mais bem estabelecida do que na asma. Então, confirma a etiologia alérgica para guiar a imunoterapia, otimizar o tratamento farmacológico e prevenir a progressão para asma, né? Que é o que é chamado de marcha atópica, né? Os pacientes começam na rinite alérgica e, se não tratada de forma adequada, eles podem evoluir para asma. Então, a Agenda 2025 reforça que a identificação de sensibilização alergênica permite tratamento personalizado e melhora desfechos clínicos a longo prazo. É o que a gente tem mais ouvido falar, né, que é a personalização do tratamento. Saber que nem todas as asmas são iguais, e aí a gente conseguir fenotipar realmente melhora desfecho clínico. E aí, como seria o papel do prick test na evolução do perfil alérgico, né? Ele ajuda na confirmação diagnóstica, correlaciona sintomas clínicos com a sensibilização IgE mediada específica, ou seja, se o paciente se ele relata que piora com poeira, enfim, barata, pelos, a gente consegue correlacionar a clínica com essa sensibilização. Identifica quais são esses aeroalérgenos que desencadeiam resposta imunológica no paciente e guia a terapia, né? Orienta imunoterapia, imunobiológicos e estratégias de evitação. Então, o teste permite diferenciação entre rinite e asma alérgica versus não alérgica. E isso é uma informação crítica que altera fundamentalmente a abordagem terapêutica, segundo essas principais diretrizes. Aqui nessa figura ele mostra, né, direitinho aqui os extratos na pele, e aí é usado um puntor. Existem vários tipos, esse aqui ele é metálico, mas existe de plástico, e existem uns que de uma vez só, ele já vem acoplado, vários puntores, e aí já perfura e de maneira mais rápida já avalia a reação. Então, diferenciando, né, o IgE sérico específico do prick test. Quais são as vantagens e desvantagens? A vantagem do prick test é que ele tem um resultado imediato, em 15 a 20 minutos, tem um menor custo, porque, como a gente sabe, né, o IgE é específico para cada um daqueles testes que você faz, tem um valor diferente, então acaba que o prick test tem um menor custo. Ele é mais sensível e avalia a resposta biológica em vivo. Limitações: requer suspensão de antihistamínico, o antihistamínico ele interfere no resultado. É contraindicado em dermatoses extensas, então se o paciente tiver, por exemplo, durante uma crise de dermatite atópica ou alguma outra lesão de pele, é contraindicado. Existe um risco de anafilaxia, mas é um risco mínimo. E é uma indicação, primeira linha diagnóstica em pacientes, desde que não haja uma contraindicação, né? Então, de maneira geral, se indica mais a utilização do prick test do que do IgE específico sérico. Aí as vantagens do IgE sérico específico é que não requer suspensão medicamentosa, ele é seguro nos pacientes com dermografismo. Dermografismo são aqueles pacientes em que, quando existe fricção da pele ou alguma arranhadura, fazem aquele traçado, né, na pele. Isso aí é uma limitação do prick test, porque pode gerar falso positivo, por exemplo. No caso do IgE específico sérico, não existe essa limitação. Existe uma quantificação mais precisa do IgE. Limitações: maior custo, resultado demorado, você tem que esperar o laboratório, menor sensibilidade para alguns alérgenos. E ele é indicado quando o prick test for contraindicado ou quando houver um resultado duvidoso para realmente confirmar. Mas aí, de maneira geral, o prick test permanece como escolha inicial pela praticidade e correlação clínica superior ao IgE específico sérico, segundo as principais diretrizes, né? Que aqui eu coloco a ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, e a área 2019. Então, como é a técnica, né? O passo a passo. Primeiro, preparo do paciente, suspender antihistamínicos preferencialmente 7 a 10 dias antes do exame. Suspender corticoides tópicos, informação importante, que o corticoide sistêmico, em geral, ele não afeta o resultado, a menos que o paciente esteja utilizando doses elevadas,
por exemplo, uma pulsoterapia, ou então por um período muito prolongado. Outra medicação que pode interagir, né, que pode atrapalhar o resultado, são os antidepressivos tricíclicos. O jejum não é necessário, então, em seguida, a gente faz a limpeza do antebraço com álcool e aguarda a secagem do álcool. Em seguida, no passo 2, aplicação e marcação. A gente vai marcar os pontos na face volar do antebraço. Para cada ponto, se exige uma distância mínima de 2 a 3 centímetros. E aí se aplica a gota do extrato, mais os controles. Então, por exemplo, se a gente for testar 8 aeroalérgenos, a gente vai ter 10 pontos. Serão os 8 dos aeroalérgenos, mais um ponto para a histamina e um ponto com a solução salina, pode ser soro fisiológico, que vai ser o controle negativo. Para que é feito isso, né? O controle positivo com histamina é porque, por exemplo, se o paciente tiver em uso de antihistamínico, você esqueceu de pedir para ele suspender a medicação. Mas se você fizer o controle com histamina e ele for positivo, dá para fazer o exame, porque ele não está totalmente bloqueado, essa via. E o controle negativo é porque se o controle negativo, ele não deve gerar reação, né? Se gera, eu posso estar ali nos pontos dos aeroalérgenos radiantes, talvez, de falsos positivos. Pode ser um paciente que tem muito dermografismo, qualquer pontinho ali vai gerar um resultado. Então, esses controles têm essa função. E aí é feita a puntura padronizada. Deve-se utilizar uma lanceta estérica, no ângulo de 90 graus, pressionar suavemente, atravessando a gota sem causar sangramento. A penetração deve ser de aproximadamente 1 milímetro na epiderme, então é bem superficial mesmo. E aí, após 15 a 20 minutos, deve-se fazer a leitura, né? Medir o diâmetro maior da pápula e ver também se tem eritema. Esse exame ele vai ser positivo se a pápula for maior ou igual a 3 milímetros acima do controle negativo. E aí deve-se documentar os resultados com um registro detalhado, de preferência com fotografia. Painel de aeroalérgenos mais comuns, né? O que mais é feito na prática. Avaliação de ácaros domésticos, que são os dermatofagoides, pteroníceos e dermatofagoides farinei e Blomia tropicalis, que são os principais sensibilizantes no Brasil. Epitélios de animais, cão e gato são os mais comuns, mas pode ser feito de cavalo também, enfim. São utilizadas proteínas da saliva, urina e descamação cutânea, fungos e bolores, isso é menos comum no Brasil, mas pode ser testado, pólen. Na verdade, os pólens é que são menos relevantes no Brasil. Fungo, sim. E barata. Segundo a ASBAI, o painel básico brasileiro deve incluir obrigatoriamente ácaros, barata, fungo e epitélio de cão e gato. Contraindicações e riscos. Então, contraindicação absoluta, que é o que a gente deve ter mais cuidado, né? Como eu falei, o paciente que tem dermatografismo sintomático acentuado, porque dificulta a leitura. Dermatite atópica grave, ou eczema extenso no local, né? Para, enfim, não causar infecção local. Uma área que já está sensibilizada. Quer falar, Gabi? Ligou o microfone. Não, gente, acho que é porque eu entrei aqui no carro. Uso recente de antihistamínicos, como eu falei. Só um minuto, minha gente. Voltando, os recente de antihistamínicos é uma contraindicação absoluta. História de anafilaxia grave recente. Gravidez com instabilidade clínica. Uso de beta-bloqueadores. Interessante isso. Tem risco de anafilaxia. Contraindicações relativas, se houver uma asma não controlada, infecções cutâneas ativas e os receitos de corticoides sistêmicos, mas de maneira geral é tranquilo fazer nessas condições. Perfil de segurança, menos do que 0,1% de reações sistêmicas, a anafilaxia é extremamente rara, e em torno de 5% de risco de reações locais, um prurito transitório ou uma pápula tardia. Mesmo assim, se recomenda manter um carrinho de emergência com adrenalina, antihistamínicos intravenosos e corticoides.
e o paciente deve ficar no local para observação mínima de 30 minutos após o teste. Então, aplicabilidade clínica, quando solicitar. Quando você tiver um paciente que você pensa em indicar imunoterapia, principalmente nos pacientes com rinite alérgica persistente, moderada a grave, já com tratamento otimizado. Para esses pacientes, o prick test ele é pré-requisito absoluto para indicar a imunoterapia. Seleção de imunobiológicos. Pacientes candidatos à terapia anti-IgE com omalizumab. Esses pacientes eles necessitam de documentação de sensibilização alergênica. Detalhe que o IgE total elevado, isoladamente, ele não é suficiente. A gente precisa confirmar com alérgenos específicos. Pode ser IgE sérica específica ou pode ser o prick test. Mas, como eu falei, pela facilidade, baixo custo, o prick test ele é superior. É importante dizer que o prick test sozinho ele também não indica, né? O paciente tem que ter asma grave, está na etapa, tem que estar otimizado do tratamento inalatório, mesmo assim não haver resposta. O paciente com asma grave, que a gente já conhece, né? E a IgE sérica total precisa também estar positiva. Então, é o paciente com asma grave, IgE sérica total elevada e um outro, que pode ser o prick test, de preferência, ou então IgE sérica específica. A IgE sérica total precisa estar elevada porque a gente, para indicar o omalizumab, saber a dose, a gente precisa colocar naquela tabela, né? Que vai definir a dose de acordo com o peso e a dosagem da IgE sérica total. Também é indicado naqueles pacientes que você precisa ter uma melhor estratégia de controle ambiental. Então, isso aqui cabe a maioria, grande parte dos nossos pacientes asmáticos, né? Porque, como eu falei, a maioria tem o fenótipo de asma alérgica. Então, a gente sabe, conseguindo identificar de maneira específica qual é o aeroalérgeno ao qual o paciente tem sensibilidade, isso nos permite orientar de forma direcionada, capas antiácaros, remoção de carpetes, controle de umidade naqueles pacientes que têm sensibilidade a fungos e, por exemplo, afastamento de animais domésticos. E também naqueles pacientes em que você precisa fazer uma diferenciação diagnóstica, por exemplo, entre rinite alérgica e vasomotora, asma alérgica eosinofílica e, na verdade, asma eosinofílica alérgica e não alérgica. E isso altera fundamentalmente a escolha terapêutica, principalmente para os pacientes que vão para imunobiológico e imunoterapia. Quais são as limitações, né? Em primeiro lugar, sensibilização versus doença clínica, porque até 30% de indivíduos assintomáticos têm prick test positivo. Então, como tudo na vida, a correlação clínica é obrigatória. Né? A gente não pode simplesmente fazer um teste aleatório e indicar tratamento. A clínica precisa estar associada. Então, teste positivo isolado sem sintomas não justifica tratamento. Variabilidade de extratos. Então, obviamente, a qualidade e a padronização dos extratos influenciam os resultados. Extratos deteriorados ou mal conservados geram falsos negativos. Por exemplo, um extrato vencido, né? Usar extratos certificados e armazenados de maneira adequada. Então, precisam estar em local resfriado de 2 a 8 graus Celsius. Outra limitação são os falsos negativos, que ocorrem em situações como o uso inadvertido de antihistamínicos, técnica inadequada, ou seja, lanceta sem pressão suficiente, alergia cutânea por imunossupressão, e o que ele chama de período refratário pós-anafilaxia, 4 a 6 semanas. Se o paciente teve uma anafilaxia recente, nesse período de 4 a 6 semanas, durante a anafilaxia ocorre uma degranulação dos mastócitos tão importante que ele fica nesse período refratário, né? E aí isso pode gerar um falso negativo. Falsos positivos, quando há, como eu falei, o dermografismo, contaminação cruzada entre alérgenos, por exemplo, se uma lanceta foi indevidamente, inadvertidamente contaminada com outro extrato, pode gerar um falso positivo nos dois. Lancetas reutilizadas, ou seja, sujo de outro extrato. Leitura prematura ou tardia. Irritantes em extratos não padronizados. Então, o paciente, por exemplo, se o extrato está contaminado com outra substância que não seja o aeroalérgeno, o paciente pode desenvolver alguma outra reação que não seja mediada por IgE.
A recomendação das ASBAI é sempre interpretar o PRIC-teste no contexto de história clínica detalhada e, na dúvida, como eu falei, né, uma das indicações do IgE sérico específico é confirmar, quando você tem dúvida, no resultado do PRIC-teste. Então, na pulmoclínica, a gente está implementando esse exame, seguindo toda essa segurança, né, de extratos padronizados, as lancetas descartáveis individuais, técnica padronizada com treinamento, controles positivo e negativo que são obrigatórios. Nós vamos ter o kit de emergência completo, observação pós-teste e laudo médico com interpretação clínica. E essa é a leitura sugerida, foram as principais fontes que eu utilizei, GINA 2025, área 2019. Esse guia prático é bem interessante, ele é da área, é um guia prático para realização do PRIC-teste e o guia prático da especialidade da ASBAI, né, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, tem um capítulo só sobre aplicação do PRIC-teste. E por último, a personalização transforma o tratamento em cuidado e o cuidado em resultado. Como eu falei, acho que é uma tendência geral da medicina e na nossa área da pneumo a gente tem visto cada vez mais, né, essa questão de personalização, de tratamento direcionado, de fenotipar o paciente. Eu acho que isso realmente traz uma diferença, não enxergar todos os pacientes com asma e rinite da mesma forma, né? A gente saber que existem fenótipos diferentes e condutas diferentes para cada um é o que realmente faz diferença. E é isto. Obrigado, Muito Lore. bom, Lore. Tinha várias dúvidas que foram esclarecidas. Eu Pessoal, Gabi, só tenho uma interromper aqui. dúvida. Ótimo. Gabi, só interromper aqui. Eu vou parar a gravação. E a gente discute. Tá, beleza.